Pessoal, boa tarde aí. Hoje o tema que eu vou apresentar, coloquei aqui como introdução à meta-análise em rede, mas eu poderia botar aí uma breve introdução à meta-análise em rede. Eu sou aluno do doutorado aí da Educação Física, orientado aí pelo professor Jorge, e o intuito é apresentar, né, esse tipo de análise que vem sendo utilizado mais recentemente, e fazer com que as pessoas sejam capazes de, a partir dessa aula, né, dessa apresentação, conseguir ler, interpretar, entender um artigo, né, que tenha utilizado essa metodologia, né, uma revisão sistemática que tenha utilizado a meta-análise em rede. Tá? A meta-análise em rede, ela tem vários nomes, talvez a gente encontre outras nomenclaturas aí, mas significa a mesma coisa, né? São sinônimos, tá? Mas aí dependendo do contexto, aí eles podem, contexto não, né? Da linguagem, aí eles podem utilizar outros nomes, tá? Mas o que a gente considera aqui, em português, é meta-análise em rede. Em inglês, a principal expressão é network meta-análise. Bom, a meta-análise em rede, ela segue os mesmos passos, né, de uma revisão sistemática, ela advém de uma revisão sistemática, né? Então, todo o passo que a gente segue numa revisão sistemática, né, o passo a passo, né, elaboração da pergunta, estratégia de busca, tal, análise de risco de viés, ou seja, tudo que tem uma revisão tradicional, né, tem uma revisão com meta-análise de rede. A diferença é que, ao final, ao invés de a gente fazer uma meta-análise tradicional, chamada de evidência direta, pode ser feita uma meta-análise em rede. Tá? Essa é a diferença. Tá? Muda a pergunta, né? Então, de acordo com a pergunta que você faz da pesquisa, você vai para uma meta-análise tradicional ou em rede. Tá? Então, por que a meta-análise em rede? Por que não faz a tradicional? Né? Porque a pergunta de pesquisa para a meta-análise em rede é diferente. Então, imagina numa situação dessa que você chega no supermercado, você quer comprar uma cerveja para o final de semana, você vai receber parentes, amigos, tal, ou para você mesmo, e você depara com a prateleira, com essa variedade, né, de opções, você pergunta, pô, qual é a melhor? Né? Tem tantas opções aqui, qual que eu levo? Qual é melhor que qual? Né? Ou então você vai à farmácia ou ao supermercado mesmo e vai comprar lá um shampoo, um condicionador, alguma coisa assim, você também depara com uma variedade enorme e você quer saber qual é a melhor. De repente você já usou uma daquelas ali, mas não sabe as outras, se a outra é melhor, ou se aquela da direita é melhor, da esquerda, dali está no alto, está embaixo, é melhor, você não tem essa informação. Tá? Levando para a área da saúde geral, você imagina uma situação dessa que existem aí vários antibióticos que são capazes de combater, são indicados, né, para combater uma infecção da via aérea superior. Então, qual deles deve ser indicado, prescrito? Qual antibiótico é mais adequado? Né? Existem vários para aquela mesma tipo de doença, então qual seria o mais eficaz, o melhor para aquele caso? Então, a meta-análise em rede ela vem para responder essas perguntas. Tá? Eu sei que o tratamento A, que é a abordagem A, foi comparada com a abordagem B. Tá? Por exemplo, eu sei que o treinamento aeróbico foi comparado com o treinamento de força. Tá? Mas existe uma outra abordagem aqui, que é outro tipo de treinamento, outro tipo de abordagem, que foi comparado com o treinamento aeróbico. Mas essas duas abordagens aqui não foram comparadas. Pensando num tratamento, né? Um tratamento A foi comparado com B, um tratamento A foi comparado com C, mas eu não tenho a informação, ninguém testou a hipótese comparando o tratamento B com o tratamento C. Então eu fico sem, em princípio, eu fico sem essa resposta. Qual é melhor, B ou C? Eu sei que esses dois aqui eu já entendi, esse já entendi, mas esses dois eu posso necessitar de informação. Tá? Então, a meta-análise em rede, ela responde essa pergunta, né? De todas as alternativas que existem, qual é a melhor? Essa é a pergunta da meta-análise em rede. Qual é a melhor abordagem para ser utilizada? Tá? Pensando lá no treinamento, né, para o corredor, qual é a melhor forma de treinar? Qual a melhor modalidade de treinamento que vai melhorar o desempenho do corredor? Tá? Quais eu posso como é que fala, agrupar, né, 2, 3 tipos de abordagens juntas, quais são os melhores.
Então, assim, é um tipo de estudo de publicação que está crescente, né? São todos, eu vou dar alguns exemplos aqui, são todos recentes, em grandes periódicos, tá? Esse aqui no British Journal of Sport Medicine, que é o principal periódico em termos de fator de impacto na área de medicina do esporte. Então, aqui é o exemplo, a comparação da efetividade do exercício antidepressivo e a combinação deles no tratamento da depressão não severa. Então, que tipo de exercício, que tipo de antidepressivo, qual a combinação deles é mais indicado, né, para tratar, para combater a depressão não severa. Tá? Outro aqui, qual é o tipo de tratamento melhor tratamento, né, para tratar a lombalgia aguda e subaguda, ou seja, tem 500 tipos de tratamento, né? Medicamento, repouso, cirurgia, fisioterapia, qual é o melhor? Outros exemplos aqui, né? Tudo aqui na British Journal of Medicine, né? Que tá aí as grandes revistas, né? De área da saúde em geral, né? Tá aí as 5 grandes revistas: New England, JAMA, Lancet e o British Journal of Medicine é uma delas, né? São os tops. E aqui a pergunta qual é o anticoagulante mais adequado para profilaxia de trombose? Imagina que o paciente, né, fez uma cirurgia, está internado, vai fazer uma cirurgia e precisa fazer profilaxia de trombose. Qual é o melhor anticoagulante? Tá? Então, esse tipo de pergunta que a meta-análise em rede responde. Trazendo para o exercício, né, mais para a área aqui da educação física, qual é o diferente tipo? Entre os tipos de exercício, quais são os mais adequados para controlar a hipertensão arterial? Aqui o tipo de abordagem de pergunta que foi feita para prevenir lesões de ligamento cruzado anterior no futebol. Né? Qual é a melhor abordagem que pode ser utilizada? Tem alguma, né, adequada, alguma que é melhor que a outra? Essa é a pergunta. Tá? Então, esses tipos de perguntas que são adequados para a meta-análise em rede. E a última aqui, que saiu agora, até que eu botei postagem lá no grupo, né? Comparando aqui, esses pesquisadores compararam os efeitos de exercício físico, somente exercício físico, para depressão. Né? Foram 200 e tantos estudos que entraram na meta-análise, um estudo enorme, e também publicado na British Journal of Medicine, né, que é uma grande revista na área da medicina, fazendo essa pergunta: olha, eu posso correr, caminhar, posso dançar, posso fazer yoga, o que vai me ajudar mais? O que vai ajudar mais ao meu paciente? Beleza? Então, fazer uma breve comparação aqui para a gente amarrar essa diferença entre a meta-análise tradicional e a em rede. A meta-análise tradicional ela é bem mais simples, eu faço só duas comparações, 2 modalidades de tratamento ou de intervenção. Né? Qual que é melhor para controlar a pressão arterial? Exercício aeróbico ou de força? Só isso. Na rede, não. Eu posso incluir aí mais modalidades. Eu posso comparar mais modalidades entre elas. Tá? Então, 3, 4 mais modalidades eu posso utilizar. Em princípio, né, eu posso utilizar a meta-análise em rede. Tá? Então, essa é a grande diferença, a grande vantagem. E aí, com isso, muda a pergunta. Né? Na meta-análise tradicional, a pergunta de pesquisa o tratamento A é melhor que B? O treinamento A é melhor que o treinamento B? Na pergunta meta-análise em rede qual é a melhor forma de treinar? Qual a melhor abordagem terapêutica? Tá? Eu já amplio, vou para um universo muito maior de possibilidades. Beleza? A meta-análise tradicional, ela nos traz o chamado de evidência direta, ou seja, eu sei ali, A com B, o que está acontecendo, quem é melhor, quem não é melhor, ou se tem alguém que é melhor do que o outro, algum tipo que é melhor do que o outro. Na meta-análise em rede, eu tenho a evidência direta, igual a tradicional, mas eu tenho também o chamado evidência indireta e a evidência mista. Então, eu tenho 3 comparações ali diferentes. Tá? Na tradicional, só tem aquela comparação direta. Na em rede, eu tenho direta, indireta e mista. Os resultados são semelhantes. Né? Assim, o mesmo resultado que tem na tradicional, tem na rede, só que, além disso, ela traz
as comparações, né, de par a par, todo mundo contra todo mundo, né, como se fosse ali um pontos corridos, vamos botar assim, né, todo mundo compara todo mundo com todo mundo. E ao final, se isso for possível, ele traz a probabilidade, né, faz um ranqueamento, tentando trazer qual a probabilidade daquela alternativa terapêutica ou de treinamento, por exemplo, tende ela a ser a melhor. Tá? Então, assim, eu trago a probabilidade lá de qual é o mais provável de ser o melhor tratamento. Eu consigo ranquear essas opções todas que foram comparadas. Então, assim, ela avança muito mais nas evidências, né, nas informações que a gente consegue extrair de todos esses estudos. Ok? Então, vou falar um pouquinho, explicar rapidamente, né, o que é evidência direta, indireta e mista. Então, imagine uma situação. Eu tenho vou denominar o A aqui como se fosse um grupo controle, ou um placebo, alguma coisa assim. Tá? Um tratamento inerte ou um grupo controle. Um treinamento padrão, alguma coisa assim. E eu tenho duas opções terapêuticas aqui. O B, vamos botar treinamento aeróbico. O C, treinamento de força. E o A aqui é não fazer nada. Tá? Vamos botar assim, ou deixar livre para a pessoa fazer atividade básica, né, da vida diária ali, de caminhar, de fazer jardinagem, varrer a casa, tal, atividade física em geral. E eu quero comparar o benefício com treinamento aeróbico e treinamento de força. Então, alguns estudos fizeram isso, compararam o treinamento aeróbico com não fazer nada e o treinamento de força com não fazer nada. Tá? Então, pode fazer de conta que eu tenho lá vários estudos que fizeram isso. Mas nenhum estudo comparou o treinamento aeróbico com o de força. Vamos supor. Tá? Ninguém fez isso. Então, eu tenho evidência direta entre esses dois, evidência direta entre esses dois. Tá? Em relação ao terceiro, ao B com C, eu só consigo, como ninguém comparou com ninguém, eu só consigo a chamada de evidência indireta. Ou seja, se eu sei o efeito de B em comparação com a A e sei o efeito de C em comparação com a A, indiretamente eu sei o efeito entre esses dois. Eu consigo descobrir o efeito entre esses dois. Então, trazer aqui um exemplo. Você tem 3 pessoas. Eu quero saber a diferença de altura. Eu sei a diferença de que A e B, um é 10 centímetros maior que o outro, e que o C com A é 20 centímetros maior. Então, indiretamente, eu consigo calcular a diferença de estatura entre esses dois. Tá? Então, o que a meta-análise em rede faz é isso, é começar a analisar essas evidências indiretas. E depois eu vou mostrar, na verdade, ela calcula evidência indireta entre todos eles. Tá? Entre todos eles, ela consegue gerar informações de evidências indiretas. Tá? E a evidência mista é a combinação da evidência direta com a evidência indireta. Eu vou avançar um pouquinho mais à frente, eu vou falar disso. Tá? Mas só para vocês já ficarem atentos aqui. Então vamos lá. Ó. Eu sei a comparação de A com B, qual for o valor, a diferença de um contra o outro, um grupo de intervenção contra o outro grupo de intervenção, e eu tenho também a medida comparativa aqui entre A com C. Então, eu sei esse aqui e sei esse aqui. Então, baseado nessas duas informações, eu consigo calcular essa estimativa indireta. Eu consigo calcular qual é a diferença de B com C. Tá? E aí, quando eu começo a ter informações de evidência direta e indireta, de todos eles, e começo a juntar essas informações, eu consigo ter o chamado de evidência mista. Então, a evidência mista nada mais é do que a evidência direta junto com a evidência indireta. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo ter todas essas informações entre os braços de comparação dos estudos, eu consigo obter chamado de evidência mista. Então, a evidência mista é a direta mais a indireta. Mas não, né? As duas, né? Uma combinação das duas ali. E aí eu consigo ter uma força de informação muito maior com essas duas evidências. Tá? Gradativamente eu vou avançando um pouco mais nessas informações aí, vai ficar mais fácil você entender. Então imagina o seguinte,
Está lá naqueles antibióticos, né? Esse aqui, a amoxicilina foi comparada com esse aqui, com esse e com esse, tá? Com esses três. Esse outro que está aqui, esse azitromicina, foi comparado com esse e com esse, tá? Então, quando eu tenho esses braços de comparações, eu consigo indiretamente saber o efeito de todo mundo. Eu tenho evidência direta aqui de praticamente de todos. Direta eu tenho de alguns, mas através dessas várias evidências diretas eu consigo ter evidência indireta. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui foi comparado com esses dois, mas esse não foi comparado com esse, tá? Não foi comparado com esse. Mas esse aqui foi comparado com os dois. Então, aqui, ó, eu tenho informação de evidência indireta aqui, tá? Beleza? E aí, dependendo da formação dessas comparações que existem entre essas redes, né, de comparações, eu vou tendo várias evidências indiretas ao mesmo tempo, tá? Várias evidências, passando por várias comparações de outras ordens. Eu vou explicar depois algumas coisas aqui de rede, vocês vão avançando nisso aí. Beleza? Então, assim, quando fala que é meta-análise em rede, na verdade é isso aqui, ó. A análise estatística gera uma rede de comparações, tá? Por isso que recebe o nome de meta-análise em rede. Ela gera uma rede de comparações. Isso ocorre principalmente quando eu tenho o quê? Uma abordagem, pelo menos uma abordagem comum às outras comparações. Então, eu imagino que todo mundo aqui comparou placebo. O A é o grupo placebo e essas outras comparações aqui, todas foram comparadas com placebo. Tá? Às vezes a rede pode ser, sim, mais aberta, né, com poucas comparações diretas, tá? Às vezes assim. Ou às vezes ela pode ser uma rede assim, bem mais fechada, com muitas comparações. Tá? Então, por exemplo, aqui vamos botar que o A foi o padrão, né, o comparador comum, o placebo, uma intervenção mínima, né, alguma coisa assim. E aí, vários comparados com o A, né, e vários comparados com outros braços. Então, eu tenho uma rede de comparações aqui muito grande. E aí eu consigo, novamente, comparação direta, né, e consigo também comparação indireta. Dá um exemplo aqui de comparação indireta. Ó. O A foi comparado com B, o B foi comparado com D, mas o A com D ninguém comparou. Né? Então, eu consigo obter essa comparação direta, mas eu consigo também obter comparação indireta daqui para cá. Tá? Eu consigo também ter comparação indireta de segunda ordem, né? Que comparo A com F, F com E e E com D. Eu consigo aqui ter essa comparação por esses caminhos aqui. Tá? Então, por isso que chama meta-análise em rede, porque quando você põe isso no software, coleta os dados e põe isso no software, o software vai gerar uma rede de comparações, uma rede de evidências. E aí vem o nome meta-análise em rede. Isso aqui é de uma rede de evidências gerada por um estudo de verdade, que é o que eu vou trabalhar no exemplo lá na frente. Tá? Que é comparando ali tratamento para dor lombar, efeito agudo para dor lombar. Tá? Então, o que eles fizeram aqui? Ó? Tem várias comparações, vários tratamentos. Né? Tem o tratamento inerte, que é o controle, né? Um tratamento orientação, alguma coisa básica ali e tal, e comparou lá com a opção de coisa, com remédio, paracetamol, com acupuntura, com educação do paciente. Né? Foram feitas várias comparações. Então, gerou uma rede aqui a gente observa, né, com os resultados da meta-análise que existe uma rede de comparações entre essas diferentes formas de abordagem terapêutica. E aí, o que a gente observa nessa rede? Vamos começar a entender agora, quando a gente depara no estudo com essa rede, tem duas informações importantes aqui, além do nome das comparações, né, o nome dos tratamentos. Tem duas informações importantes. Primeira informação que o tamanho, a gente vê que o tamanho da bolinha aqui, ó, é diferente desse. Então, o tamanho desse círculo que está na rede está relacionado ao número de pacientes que tem nesse grupo de intervenção. Então, no tratamento inerte, que foi o tratamento mais comparado, mais comum em termos de comparação, que a maioria dos estudos utilizou ele, aqui tem agrupando todos os grupos de tratamento inerte, tem um volume grande
de pessoas, né, a amostra aqui é bem grande, juntando todos os grupos de tratamento inerte de todos os estudos que entraram na meta-análise. E aqui a gente vê, por exemplo, que o número aqui NSAID é o anti-inflamatório não esteroide. Então aqui o grupo de anti-inflamatório também foi bastante grande, né, pelo tamanho desse círculo. Ao contrário aqui da acupuntura. Então a acupuntura, um círculo menor, tem menos pacientes agrupados aqui nesse braço de tratamento. Tá? Então isso que nos mostra quando a gente vê uma rede de evidência. O tamanho do círculo está relacionado ao tamanho, né, da amostra, de todas as amostras agrupadas. Ok? E outra informação que a gente vê é a espessura da linha. Então a gente vê que aqui é uma linha mais grossa, aqui menos espessa, né? Está relacionado ao número de estudos. Então, ó, a maior parte dos estudos nessa rede de comparação foi entre paracetamol e tratamento inerte, um placebo. Tá? Depois foi o tratamento inerte, né, o placebo com anti-inflamatório. E depois com relaxante muscular e educação. Então, esses são a maior quantidade de estudos que compararam essas duas modalidades terapêuticas. Beleza? E esses menorzinhos aqui estão menos espessos, tem menores estudos comparando isso. Ok? Então, só para fechar o conhecimento aqui, ó, a compressa quente aqui, o calor local, ninguém comparou o calor local com o placebo. Tá? Ninguém comparou o calor local com o paracetamol. Beleza? Então, o calor local foi só comparado aqui com o exercício e com a educação. Mas eu consigo comparar o efeito, teoricamente, né, gente? Em princípio, eu consigo comparar o efeito do calor local com o placebo através dessa via indireta aqui. Tá? Ele entra na rede através desses dois comparadores. Beleza? O mesmo aqui pelo relaxante muscular. Só comparou com o placebo. Tá? Mas eu consigo comparar o relaxante muscular com a educação por essa via. Tá? Beleza? Então vamos avançar aí nessas informações. Isso eu acabei explicando, né? Eu fiz a animação ali, expliquei isso. Agora, outra coisa que a gente entende, quem tem que entender é o seguinte: existem as comparações diretas, igual eu falei, né? Existem, igual aqui tem duas comparações diretas, ó, o paracetamol, né, com o placebo, paracetamol com anti-inflamatório, o anti-inflamatório com placebo. Então, eu tenho aqui comparações diretas entre esses três, tá? Mas eu também tenho comparação indireta entre esses três. Eu posso entender o efeito indireto do placebo com o paracetamol por essa via aqui, ó. Se eu sei a diferença do paracetamol comparado com o anti-inflamatório, eu sei a diferença do placebo comparado com o anti-inflamatório, eu sei indiretamente também a comparação, o efeito dessa comparação. Então, aqui nesse triângulo aqui, eu tenho comparações diretas e indiretas, né? Ocultas ali, tem as indiretas também. E a meta-análise em rede utiliza essas comparações indiretas, mesmo em pares de tratamento, mesmo em modalidades de tratamento que tiveram comparações diretas. Tá? Aqui eu quis dizer assim, que a gente tem comparações indiretas aqui, né? Tá? Aqui seria uma comparação indireta de primeira ordem, quando eu tenho apenas um comparador intermediário, e eu tenho também comparações indiretas de segunda ordem. Então eu posso entender a comparação do exercício com o placebo através dessas comparações indiretas aqui. Então, a meta-análise em rede ela faz muitas comparações, tá? É uma análise que tem, além das comparações diretas, tem todas as possibilidades de comparações indiretas. Então, a comparação indireta, são múltiplas comparações, e aí elas se juntam às diretas para a gente poder entender realmente qual é o verdadeiro efeito entre essas modalidades. Tá? Aqui também eu tenho outro exemplo de comparações, vias indiretas aqui de comparação. Beleza? E aí, essas comparações indiretas são feitas simulações estatísticas através do método de Monte Carlo, via chamada cadeia de Markov. Então, assim, é um método que é o
muito utilizado já há muito tempo, né, para várias outras medidas, outras análises, que é bastante sólido, né, válido. Então, eles utilizam essas cadeias de Markov para poder fazer essas comparações. E aí, como que isso é, assim, o entendimento de como isso é feito, né, como é que isso funciona. Não mostrar no software como fazer, mas como que isso funciona. Imagina aqui a situação. Tem 3 pessoas aqui, né? Botei o nome aqui, Elange, Francisco, Vitor. Escolhi aleatoriamente. Imagina o seguinte, olha, eu falo para os 3 assim, olha só, eu estou querendo comprar um tênis para correr. Tá? Estou precisando correr, voltar a correr, aquela coisa toda. Quero comprar um tênis para mim, porque eu estou sem tênis. E eu decidi comprar já, estou decidido já a comprar o tênis na faixa de determinado valor. Mas eu não falo para vocês qual é o valor. E eu peço para vocês falarem para mim qual o valor que vocês acham que eu vou comprar. Baseado na informação que vocês têm. Né? Que cada um tem. Informação de preço de tênis, de características de tênis e da minha característica. Então, baseado nisso, cada um vai chutar um valor, inicialmente. Então, vamos lá. O que acontece? O Vitor vai chutar lá R$400, o Francisco chuta R$1.600 e a Elange chuta R$2.000 que eu vou comprar de tênis. Aí eu falo para vocês, ó, não é esse valor, não, tá longe. Os 3, ó, tá longe. Aí vocês têm uma outra tentativa. Vocês começam a mudar, diminuir, um aumenta, outro diminui o valor, tal, para tentar aproximar. Eu falo, ainda está longe. E aí isso vai, né, é como se o software estivesse fazendo essas análises. Até que chega um determinado ponto, de tanto vocês darem palpite no valor e receberem informação de que aquilo não está certo, de tanto isso acontecer, chega um determinado momento que vocês começam o palpite a aproximar ao valor verdadeiro. Então é isso que essas simulações fazem. Tá? Então chega um determinado momento que por mais essas repetições, né, vão chegando a um valor próximo que não muda, estabiliza. Então fica ali no preço ali, 1.110, 1.111, outro 1.114. Não vai variando mais, vai chegando no valor próximo do verdadeiro, baseado nessa troca de informação. Tá? Então é isso que essas simulações fazem, essas de cadeia de Monte Carlo. Tá? Então, comparando as evidências diretas e indiretas, eles vão fazendo essas simulações, vão fazendo várias comparações, e aí não são poucas comparações não, tá, gente? Tipo assim, são 10, 20, 30, 50 mil comparações até estabilizarem, tá? E aí, o que acontece? Na análise estatística, essa parte inicial aqui, que ainda ocorre muita divergência de informação, elas são todas descartadas. Só utiliza na análise mesmo o trecho que tem estabilidade dos dados. Os dados já estão estáveis. Tá? Então, isso dessa forma que é feito o cálculo aí da meta-análise em rede. Assim, de forma bem sucinta, bem resumida. Beleza? Então, assim, a possibilidade, né, a segurança, a confiabilidade no método é enorme. Tá? O que pode influenciar é a qualidade das informações que são trazidas pelos estudos, né? Ou a quantidade de estudos que tem para você fazer essa análise. É isso que influencia. Mas o método, ele é robusto. Tá? Então, como é que é feita de forma bem sucinta, né? Como é que é feita essa medida? É uma média ponderada ali entre a evidência direta e a indireta. Só que a evidência indireta, ela tem um peso menor, né? Devido à possibilidade de ter inconsistências, né? Mais inconsistências. Tá? Mas é uma ponderação ali entre essas duas medidas. E aí chega o resultado final da meta-análise em rede. E aí, assim, pode fazer de qualquer jeito? Não, tem os pressupostos, né, de fazer uma meta-análise em rede. O primeiro, né, é basicamente igual a meta-análise tradicional, aquela história, não misturar laranja com maçã, ou seja, os estudos que entraram na revisão e na meta-análise, que vão entrar na meta-análise, tem que estar falando a mesma coisa, né? Eu tenho que estar analisando o mesmo perfil de pacientes, de atletas, né? O mesmo tipo de abordagem, né? Não posso misturar treinamento de força, botar no mesmo grupo de treinamento de força, a pessoa fazer exercício de flexibilidade ou achar que é tudo igual. Não. Treinamento de força é uma coisa, exercício de flexibilidade é outra. Eu posso comparar um com o outro, mas eu não posso botar tudo num braço só. Então,
segue esse mesmo princípio da meta-análise. E aqui na meta-análise tradicional recebe o nome de homogeneidade, né? E em rede eles deram o nome de transitividade. Mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, não é diferente. Tá? Então aquele ditado, não misturar maçã com laranja. Outro aspecto, outro pressuposto da meta-análise em rede é o que chama de coerência ou consistência. O que é isso? Quando eu tenho evidência direta e evidência indireta, as duas têm que estar na mesma direção. Então vamos botar lá, comparado o treinamento de força com o treinamento resistido. Vamos botar que o treinamento resistido ele tem um efeito maior do que o de força, aeróbico e resistido. Vamos botar que o treinamento resistido ele tem um efeito maior do que o aeróbico pela via direta, pela via indireta ele também tem que ser assim. Ele não pode, direto eu acho uma direção de efeito e na via indireta eu acho o efeito em outra direção, o efeito contrário. Um melhora na direta e o outro da indireta ele piora. Isso não pode acontecer. E isso é dado, o software ele dá um resultado, né, lança lá uma tela de resultado fazendo essa análise. Então a evidência direta tem uma direção, aqui é um exemplo, né, tem uma direção, a evidência indireta tem a mesma direção. O efeito pode ser maior ou menor. Isso aí, nesse momento, não importa. Importa saber se está indo na mesma direção. Né? Aí de ver que a rede vai para a mesma direção, evidentemente. E aí o que a gente olha aqui para analisar é o valor de P. Né? Se não deu significância, aí, não deu diferença significante entre a evidência direta e a indireta. Vocês estão falando da mesma coisa. Nesse exemplo aqui que eu extraí de um artigo qualquer lá, mostra que existe coerência, existe consistência. As duas evidências estão indo na mesma direção. Né? O valor de P aqui mostra que não tem significância. Então, esses são pressupostos básicos, né, para começar a pensar na meta-análise em rede. Tá? Então, eu estou trazendo isso porque é importante entender que não é uma coisa aleatória que pode ser feita de qualquer jeito. Existe todo um método para poder seguir, né, com a meta-análise em rede. Então, aqui eu mostro o valor de P. Outro pressuposto também está relacionado a um gráfico que... Lembra daquela comparação que eu fiz lá naquele gráfico, lá comparando as 3 medidas, né, de preço de 3 pessoas? Quando chega num valor estável, uma medida estável, né, eles geram esse gráfico aqui. Eles fazem esse gráfico a cada comparação de par. Né? O tratamento A com B, B com C, C com B. Então, de cada par, ele faz essa análise. E aqui é um gráfico que a linha de comparação que eu mostrei lá da simulação da cadeia, ela está aqui embaixo. Ó. Ela vem daqui de cima, no início, depois no final ela estabiliza aqui embaixo, bem próximo, tá vendo? De todos eles. Tá? E a recomendação é que ela esteja abaixo de 1,5. Então ela está bem abaixo de 1,5, né? Está praticamente ali no 1. Então isso significa que os dados são aceitáveis e estão estáveis nessas comparações, simulações, perdão, chegaram a um valor estável e num patamar aceitável. Tá? Então, é um outro parâmetro que diz que você pode seguir com a meta-análise. Algumas revisões vão trazer essas informações, outras não. Mas é importante a gente, quando estiver lendo, a gente deparar com isso, entender o que está sendo mostrado. Tá? E, por último aqui, é o chamado de é o deviance, né, que é o desvio, é o erro. Né? Aqui é uma linha divisória comparando uns dados que estão estáveis com os que não estão estáveis e aonde esses estudos, nessa simulação, onde esses estudos estão. Então, cada pontinho desse aqui são cada estudo que entrou na meta-análise e aqui mostra que é um resíduo, né? Aqui mostra que eles estão, o erro deles é muito pequeno, que eles estão próximos dessa linha central aqui, que é a linha, né, indicada, né, marcando ali a divisória entre esses dois modelos. Então, se tivesse estudos muito separados, afastados dessa linha, mostraria que existe muito erro de comparação, né, e não seria muito adequado fazer a meta-análise em rede. Então, são dados, são informações que podem aparecer nos estudos. Tá? E aqui também é a mesma característica, né, aqui é um gráfico de alavancagem, que mostra se tem algum estudo que está trazendo um efeito muito maior, destoando, né, da média dos outros.
o ideal é que fique abaixo dessa linha aqui, entre o 1,5 e 2, tá? Então, por exemplo, nesse estudo que apareceu aqui, eles estão tudo em 1,5, tudo aqui perto, não tem problema, tá tranquilo. Mesmo esse que está um pouco mais afastado, ele não tá, ele está dentro da margem aceitável, ele está abaixo dessa linha aqui. Então, quer dizer que não tem nenhum estudo destoando, com características muito diferentes, que pode estar provocando alguma falha, algum erro nas análises. E aí, como que é isso no artigo? Então, essa base que a gente viu, como é que, as informações básicas da meta-análise, como que aparece isso nos artigos para a gente. Eu vou trabalhar nesse artigo aqui, né, que é efetividade aí do tratamento para lombalgia, né, não específico, tratamento agudo sobre agudo. Vou basear só no desfecho agudo, né, no segmento follow-up do agudo, tá? E a gente entender o que eles trouxeram nos estudos aí. É aquela rede de evidência que eu mostrei lá atrás, tá? Exatamente a rede que foi gerada com todos os estudos que entraram na revisão. Tá? Então fizeram todas essas comparações. Eles trazem um gráfico de meta-análise. Esse gráfico de meta-análise aqui é comparando, né, com o tratamento padrão. Aqui no caso era o tratamento inerte. Então todas essas comparações par a par, acupuntura com inerte, educação com inerte, todas as comparações, né, no par a par, eles trazem aqui. Então a gente vê aqui, ó, talvez seja pequeno para vocês, mas assim, exercício, né, a linha nula é aqui. Então, ó, exercício foi superior ao inerte, compressa, né, calor local foi superior ao inerte, opioide foi superior, terapia manual foi superior. Esse outro aqui que eu não estou conseguindo ler, nem eu estou conseguindo ler aqui agora, não foi significativo. Anti-inflamatório não esteroide foi, e esses outros 3 não foram. Então ele traz, no primeiro momento, ele traz a comparação par a par, comparando todo mundo com o grupo de referência, né, com o comparador de referência, quem foi melhor que quem. Tá? Depois, ele traz... Ué, saiu da ordem? Não, eu ia falar do Sucra, mas não é do Sucra. Primeiro eu quero falar desse aqui. Depois ele traz, chama de League Table. Depois eu vou falar do outro slide. Eu errei aqui na ordem, que não ficou. O que é esse slide aqui? O que é essa tabela 2? Isso aqui é a principal da meta-análise em rede. Isso aqui por que é feita uma meta-análise em rede. Aqui ele traz a comparação de todo mundo contra todo mundo. Tá? Juntando evidência direta e indireta. Né? A evidência mista de todo mundo contra todo mundo. Então, o que a gente tem aqui? Ó, nessa coluna aqui, ó, primeiro é o comparador. Aqui nesse estudo apareceu dessa ordem, né? Que é o comparador, né, principal, é o grupo de comparação principal, que é o placebo, vamos botar assim, e aqui as outras terapias. Tá? É como se fosse uma batalha naval. E aí ele traz a comparação de todo mundo com todo mundo. E aí, para a gente entender bem, a gente tem que sempre ler a legenda do estudo, que cada estudo traz uma informação. Tá? Aqui na legenda aqui, desse estudo, eu traduzi, ele botou lá, ó, para avaliar a eficácia, utilizou aqui a média da diferença da média padronizada, perdão, né? Quando a diferença da média padronizada é maior que 0, favorece o tratamento que está na linha. E quando a diferença padronizada é menor que 0, favorece o tratamento da coluna. Então vamos lá. Vamos pensar aqui primeiro no maior que 0. Eu quero comparar aqui, ó, a acupuntura com o tratamento inerte, com placebo. Então está aqui, ó, 0,3, né, o intervalo de confiança de menos 0,62 até 0,87. Ou seja, o intervalo de confiança cruzou o efeito nulo, a linha do efeito nulo, aqui não tem diferença estatística entre esses dois. Então fazer a acupuntura e fazer o placebo nesse tipo de paciente não dá diferença. Tá? Não dá diferença. Se fosse significante, mas não é, mas se fosse significante, favorecia quem? Aqui, ó, tá maior que 0. Favorecia a acupuntura, se fosse significante, mas não é. Tá? Então, eu vou trazer o primeiro aqui no significante. Ó. Comparar aqui o tratamento inerte, né, o placebo, com terapia manual. Batalha naval, tá, galera? Terapia manual com placebo. Qual foi o efeito? 0,72, variou de 0,04 a 1,4.
quer dizer o quê? Que não cruzou a linha do efeito nulo, né? O intervalo de confiança não cruzou a linha de efeito nulo, e o tratamento foi significante. Como ele foi maior que zero, né, 0,72, ele favorece ao tratamento da linha. Ou seja, fazer terapia manual foi melhor do que placebo para dor lombar aguda para uma semana, no desfecho de uma semana. Tá? No desfecho de uma semana. Beleza? Agora eu vou fazer o contrário aqui, ó. Fazer compressa quente, tá? Com, perdão, fazer exercício com placebo. O efeito 1,4, efeito grande, né? A diferença da média padronizada 1,4 é um efeito grande, muito grande, enorme, tá? Foi significante, beleza? Porque o intervalo de confiança não cruzou o efeito nulo e favorece quem? Ao exercício. Tá ok? Essa league table aqui é o que a gente quer ver numa meta-análise em rede. Eu quero saber que todo mundo contra todo mundo. Aqui o profissional decide, assim, pode decidir o que ele vai fazer com o paciente, ou com o atleta, com que ele vai treinar o atleta. Então você imagina que, trazendo para o contexto da nossa pergunta clínica, imagina que você fez uma consulta, você está com dor lombar, tal, o profissional que está te consultando, tal, te avaliando, ele está pensando, olha só, tem que tirar esse paciente da crise de dor. Então, o que é melhor a curto prazo? Qual é a melhor medida a curto prazo? Para eu trazer um conforto para ele. Aí ele tem essas opções aqui que, inclusive, o artigo trouxe em negrita, né, que isso já facilita bem. Então, essa é a pergunta clínica. Né? De todas essas opções, o que eu faço a curto prazo? O que eu devo fazer a curto prazo? Certo? E aí, depois da League Table, o mais importante é que eu pulei o slide. É o que a gente chama de SUCRA. O SUCRA, né, que é o ranqueamento entre todos esses tratamentos que eu fui avaliado, qual é o provável de ser o melhor. De estar em primeiro lugar seria o tratamento de primeira escolha, baseado nessa análise em rede. Tá? Então ele expressa o que? Ele mostra o percentual, né, de probabilidade que tem daquele tratamento ser o melhor, o primeiro lugar, a melhor escolha. Então, esse estudo que a gente está avaliando a dor lombar trouxe aqui, ó, nesse estudo, tá, galera? Que o exercício ele tem 89% de probabilidade de ser o melhor tratamento. Então, assim, a probabilidade dele ser bom, ser o melhor, a melhor escolha, é muito alta. Tá? O exercício trouxe, a meta-análise em rede trouxe essa informação. Baseado em todas as comparações, ele provavelmente é o melhor, né? Tem 89% de probabilidade. Aí, em seguida, ele dá os outros. Agora, nós temos que fazer duas análises, né? Uma coisa é eu saber qual é a probabilidade dele ser o melhor, que eu já descobri. Outra coisa é eu entender qual é o tamanho de efeito dele. Olha, ele é provavelmente ser o melhor e ele tem um efeito, assim, muito grande. Beleza. Às vezes o tratamento pode ser probabilidade de ser melhor, mas o efeito ser pequeno. Tá? Então, são considerações que a gente tem que fazer na hora de tomada de decisão clínica. Tá? Muitas vezes os estudos trazem o SUCRA, né, que esse ranqueamento, dessa forma aqui. Ó. Traz assim. Esse aqui de um outro estudo trouxe assim. E aí você tem que ler aqui e tentar descobrir quem é quem, porque não está na ordem, né? Então, para facilitar, botei a setinha aqui, ó. O de maior probabilidade para o tratamento nesse tipo de estudo aqui foi essa droga aqui, com 98,6%. Em segundo, foi essa outra aqui com 85%. E em terceiro, foi essa outra droga aqui com 83%. Então, às vezes, o software libera essa tabela. E o autor põe essa tabela aí e ele não mexe. A gente tem que ficar atento e buscar isso. E outra forma de ver o SUCRA, né, esse aqui, outra forma de ver o SUCRA, esse ranqueamento, é através dessa figura. Aqui dá um pouco mais de trabalho, é um pouco mais subjetivo. Você vai ter que olhar aqui, curva a curva, e saber qual é a curva que tem uma área maior embaixo dela. Pela definição do SUCRA, é isso, é uma área
de probabilidade maior embaixo da curva. É uma curva de probabilidade. Quem tem uma área maior embaixo da curva tem uma maior probabilidade de estar em primeiro lugar. Então aqui, ó, tem uma... Vou tirar uma coisa que está aparecendo para mim. Aqui, essa droga aqui, a amitriptilina, ela tem uma área embaixo dessa curva aqui, ó, dessa linha aqui, maior do que todos. Então, ela está em primeiro lugar no ranking. Vou pegar um pequenininho aqui, ó, esse tratamento aqui, essa abordagem tem uma área aqui embaixo muito menor. Então, ele tem uma probabilidade de ficar em primeiro muito baixa. Esse aqui nem apareceu. Esse aqui também é uma área baixa. Esse aqui já tem uma área alta, uma grande área, né, embaixo da curva. Esse aqui também. Tá? Então é mais subjetivo, você tem que ficar tentando olhar ali. Não é o ideal. O ideal é ter lá as medidas pontuais mesmo, né, o dado, a informação ali mais precisa. Ok? E agradecer aí, né, a oportunidade de estar com vocês, de falar, explicar um pouquinho aí. Como eu falei, é uma introdução, né, breve, é só mesmo de forma a permitir que, ao ler um artigo, a gente consiga interpretar melhor, entender, interpretar o artigo. Tá? Eu sugiro, assim, como exercício aí de casa, né, pegar o último artigo que eu botei lá, que eu botei até no grupo, que está relacionado ao exercício, né, o exemplo lá do exercício. Para vocês entenderem aqui a melhor forma de exercício, o melhor tipo de exercício para comparar lá a depressão, combater, perdão, a depressão. Então, isso pode ser um exercício de vocês lerem e tentarem entender.